Vamos falar do Dia Mundial do Transtorno Bipolar. Vladimir Gama. É fundamental entender a importância do Dia Mundial do Transtorno Bipolar, 30 de março. Isso para estimular a busca do tratamento, minimizando os efeitos desse transtorno e promovendo o equilíbrio emocional. O objetivo dessa data é chamar a atenção de todo mundo para os efeitos dos transtornos bipolares sobre a qualidade de vida e o convívio social do paciente. Tão importante quanto levar informação sobre como lidar com esse distúrbio é trabalhar medidas educativas para eliminar o estigma social a ele associado. Tudo isso em caráter global. Entre outras características, o distúrbio é marcado por sintomas relacionados à instabilidade do humor e ao nível de disposição do indivíduo para manter uma rotina. A doutora Luciana Mancini Bari, médica do Hospital Santa Mônica, especialista em saúde mental, explica o que é o transtorno bipolar. O transtorno bipolar, afetivo bipolar ou bipolaridade, como muita gente conhece, é um transtorno do humor, uma doença que afeta o humor. Então tem dois polos, por isso que a gente fala bipolaridade, Tem uma fase que é depressiva, em que o paciente fica triste, não tem vontade de fazer nada, perde a vontade de comer, não consegue dormir bem, não consegue trabalhar. E tem uma parte da doença em que ele fica em mania ou hipomania, que a gente chama, que é euforia, êxtase. Então ele fica, ele fala muito, tem o pensamento acelerado, ele tem a autoestima elevada, ele perde a necessidade do sono, não é insônia, mas ele fica mais ativo, ele quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, ele gasta mais, ele fica hipersexualizado, ele tem mais energia, Então, esses dois polos acabam afetando a vida dele, Por que é uma doença? Ninguém é sempre feliz ou sempre triste. O ser humano normalmente tem essas oscilações, Às vezes acontece uma coisa, a gente fica triste, ou acontece uma coisa boa, a gente fica feliz, mas no doente, no transtorno afetivo bipolar, essas alterações afetam a vida dele. Ele começa a não conseguir trabalhar direito, ele faz gastos excessivos, ele começa a jogar, se meter em riscos sexuais, começa a sair com muita gente, se hipersexualizar, ou começa a falar demais, ou não consegue trabalhar porque tem mil ideias, ou não consegue dormir direito, então ele faz mil coisas à noite, aí de manhã sai, ou fica muito na fase depressiva, não levanta, não sai do quarto, se isola, Então é uma doença preocupante, que a pessoa precisa procurar um tratamento. O dia 30 de março foi escolhido em todo o mundo como a ocasião oportuna para educar e sensibilizar a população sobre os riscos que essa doença representa, não apenas para o portador, como para a saúde pública. Em resumo, o surgimento dessa data simboliza a chance de se trabalhar uma questão que desafia pacientes, familiares e profissionais da saúde. Ainda que a causa exata do transtorno bipolar não seja esclarecida, pesquisas sugerem que a origem do problema esteja associada a alterações nos níveis de importantes neurotransmissores coordenados pelo cérebro. Esse desajuste seria a base para o surgimento de episódios eufóricos alternados com depressão. Essa a principal característica do distúrbio, esses dois polos, por isso o nome bipolar. A doutora Luciana Mancini Bari explica que uma pessoa sem o transtorno fica triste com um determinado fato e com os dias passando ela absorve essa tristeza. Na outra ponta, nos momentos de euforia, é uma alegria normal que também com o tempo passa. O bipolar tem as suas características e são próprias. A mente dele trabalha diferente. Se eu, por exemplo, perder um familiar, eu vou ficar muito triste, aquilo vai mexer comigo, talvez eu não consiga trabalhar naquele dia, mas eu vou superando,
é uma tristeza natural, porque tem um motivo, né? E a gente vai tendo que conviver com aquilo. Agora, se não tem um motivo, se aquilo vai se estendendo e vai cada vez piorando, né? Então a gente tem que saber. Ou a mesma coisa, o reverso, né? A pessoa fica muito agitada e muda muito o comportamento. Era uma pessoa que não era assim. Às vezes é uma pessoa, você observa que uma pessoa que é mais tímida ou mais tranquila e de repente está super falante, está com a autoestima lá em cima ou está com estilo de grandeza, acha que é melhor que todo mundo e você percebe essa diferença no comportamento. Então são coisas que você vai observando que está diferente, que pode te chamar atenção nesse sentido também e que começa a prejudicar a pessoa no relacionamento. Às vezes é uma pessoa casada que começa a se envolver com outra pessoa, ou no trabalho, porque não consegue mais seguir o ritmo de trabalho, né? Ou se envolve em vários trabalhos ao mesmo tempo e não consegue completar nenhum, ou na fase depressiva não consegue ir trabalhar, não consegue terminar um projeto. Então aí você está vendo que a pessoa está perdendo a funcionalidade, não está conseguindo fazer as coisas que ela fazia anteriormente, né? Então ela está doente. Segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde, entre 76% e 85% dos portadores de transtornos mentais não têm acesso a nenhum tipo de tratamento. O maior problema da ausência de intervenção é que, com o passar do tempo, o paciente acumula significativos prejuízos e incorre no risco de evoluir para desordens emocionais e psíquicas mais graves. Além disso, a falta de suporte adequado para esses pacientes gera implicações sérias no aspecto familiar, social e profissional. Outro ponto importante a respeito do transtorno bipolar é que exige uma investigação diagnóstica precisa. É que os sintomas são muito parecidos com os de outras desordens emocionais, como a depressão, por exemplo. Segundo um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, tanto no Brasil como na esfera global, há muitos subsintomas relacionados à doença. Essa característica faz com que seja necessário um acompanhamento profissional constante para tratar o distúrbio antes que ele evolua para quadros mais graves. Na maioria das vezes, os sinais de bipolaridade podem surgir relacionados a, como eu disse, depressão, mas também a esquizofrenia, ao transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, e também a ideia de suicídio. Como destaca a médica Luciana Mancini Bari, ela que é especialista em saúde mental. O transtorno bipolar sem tratamento é uma das causas de suicídio. Uma pessoa, se não tem tratamento, ela pode entrar numa fase depressiva e pode tentar o suicídio, né? Um risco muito grande. Então precisa procurar o tratamento e saber que o transtorno afetivo bipolar tratado, né, a pessoa pode ter uma qualidade de vida muito boa, né? É difícil que algumas pessoas têm essa dificuldade de procurar o tratamento, têm vergonha ou não se aceitam doentes, né? Acham que vai passar. Então acabam não procurando, né? Ou muitas são subdiagnosticadas, né? Vão em algum lugar e acabam sendo tratadas como depressão e são bipolares, então demoram mais para fazer o diagnóstico correto e acabam demorando mais para ser tratadas adequadamente, né? Agora, quando são bem tratadas e começam com a medicação correta, elas voltam a ter uma qualidade de vida muito boa. Existe mania ou hipomania, por exemplo. Na mania, ela é mais acentuada, é mais marcada, né? Dura por mais tempo, perde mais essa funcionalidade, o paciente ele é mais agitado. Na hipomania é um pouco menor, é um pouco menos marcado, né? É a mesma coisa, existem formas mais leves ou menos leves na fase depressiva também, isso vai de cada paciente. E existe algumas classificações dessa bipolaridade, que seria transtorno bipolar tipo 1, tipo 2, que são várias variações dessa doença que a gente observa em cada paciente, de acordo com as variações dos sintomas que ele vai apresentar. O dia 30 de março foi escolhido para celebrar o Dia Mundial do Transtorno Bipolar devido ao aniversário de Vincent van Gogh, um dos principais expoentes da pintura pós-impressionista. Após a morte
desse artista plástico holandês, estudos indicaram que ele muito provavelmente seria portador do transtorno bipolar. Por isso, a data foi escolhida em homenagem a Van Gogh. Quando diagnosticado, o tratamento pode ser feito à base de ansiolíticos e antidepressivos, usados para controle de distúrbios emocionais, um para depressão e outro para ansiedade, que geralmente estão e sempre estão associados à bipolaridade. Da mesma importância é a terapia em grupo ou familiar, visto que o tratamento em conjunto com o paciente ajuda a visualizar soluções para reduzir os conflitos que podem surgir como consequência dessa doença. E é sabido, durante a pandemia de coronavírus, os problemas psicológicos se tornaram mais evidentes na sociedade, mas no caso do transtorno bipolar, com tratamento adequado, o portador da doença pode sim ter uma vida bem normal. Sim, todas as doenças mentais, com esse estresse, né, da insegurança, das informações que mudam todos os dias, de estar mais preso, de estar mais fechado, as redes, né, as redes de apoio, que são as consultas, os grupos de amigos, os encontros, essas pessoas ficando mais isoladas, isso aumentou, né? As doenças mentais têm aumentado bastante, os hospitais estão mais cheios, as internações são maiores, os casos têm aparecido cada vez mais por conta disso. Por isso que é super importante as pessoas estarem dando continuidade ao tratamento, mesmo quem está em casa. A gente tem visto que agora cada vez mais tem profissionais que atendem online, plataformas online, tem grupos que a gente encontra pela internet, né, de rede de apoio para quem está aí em casa e não pode sair de casa, mas não pode deixar de tratar. Isso é super importante, né? Esse dia a gente comemora no dia 30, na verdade, o dia do transtorno, porque é o aniversário do pintor Van Gogh, né? E que se acredita que era um portador dessa doença, então por isso que é comemorado nesse dia. E para a gente trazer informação, né? Porque quanto mais a gente fala da doença, mais a gente traz informação, mais as pessoas procuram conhecer, entender, identificar, às vezes num conhecido ou às vezes num amigo, e diminui um pouco esse estigma que tem as doenças mentais, né? E cada vez mais procuram ajuda e podem ter uma qualidade de vida e viver muito bem se tiverem em tratamento.